Olha só, vamos começar do começo. Você já parou para pensar por quê? Quando a gente sente esse medo do abandono, parece que o chão some debaixo dos nossos pés. Não é só medo de ficar sozinho, não. É muito mais profundo. É um medo de ser invisível, de sumir da vida de alguém como se nunca tivesse existido. É aquela sensação que bate no peito e grita: e se eu não for importante o suficiente para ninguém? E, essa pergunta corrói, destrói a autoestima como ácido, só que a gente finge que não sente. Você já percebeu como, no fundo, esse medo é um convite para olhar para dentro, para essa parte sua que ainda não foi vista nem acolhida? Porque o abandono, na real, só dói tanto assim porque toca numa ferida antiga, às vezes nem sua, mas herdada, que grita por pertencimento e segurança. É como se você fosse um castelo de cartas e o menor vento da dúvida sobre ser amado já faz tudo desabar. Mas aqui está o ponto. Antes de culpar os outros pelo medo do abandono, começa a olhar para onde você tem fugido. Porque às vezes o maior abandono que a gente sofre é o de si mesmo. E eu te desafio a encarar essa verdade, por mais incômoda que seja. E se esse medo que parece tão externo estiver vindo do seu próprio abandono interno? Não é fácil admitir, eu sei. Mas é aí que começa a mudança. Quando a gente para de fugir da nossa sombra e começa a entender que enquanto você não se acolher, ninguém vai conseguir fazer isso por você. E é justamente nesse espelho, nesse confronto, que mora a coragem para quebrar esse ciclo. Porque viver com medo do abandono é escolher ser refém de um passado que não define o seu valor. E esse valor, meu amigo, está dentro de você, esperando para ser descoberto, protegido e finalmente amado. Então me diz, até quando você vai deixar esse medo comandar a sua vida? E olha que é louco como, quando a gente se deixa dominar por esse medo, começa a fazer coisas que nem imagina que está fazendo. Igual a um fantasma no piloto automático, sabe? Você se pega esperando mensagens, analisando cada silêncio, interpretando cada gesto pequeno como se fosse um grande sinal de abandono iminente. E aí se tortura com um filme que só existe na sua cabeça. É tipo montar um quebra-cabeça com peças que nunca encaixam, só para provar para si mesmo que, no fundo, vai acabar sozinho mesmo. E o mais irônico é que, enquanto você faz esse jogo de adivinhação emocional, você nem percebe que está afastando exatamente quem poderia ficar. Parece que o medo vira uma espécie de armadilha feita por você mesmo, onde quanto mais tenta agarrar, mais escapa. Já pensou nisso? Que você vira refém do próprio medo, aprisionado numa cela invisível que você construiu tijolo por tijolo com insegurança e ansiedade? E aí vem aquela vontade louca de dizer, para tudo, já deu, mas não sabe direito como desligar essa máquina que não para de rodar na cabeça. E não é falta de vontade, é como se tivesse uma voz no fundo, uma urgência primitiva que diz: se eu não controlar, vou ser abandonado. Só que essa voz, por mais que tente proteger, só deixa você mais cansado, mais quebrado. É um loop infinito que suga sua energia e sua alegria. E você fica ali, no meio do furacão, achando que a solução é se agarrar mais forte, quando o que o medo realmente quer é que você fique pequeno, invisível, como se sua existência dependesse da aprovação do outro. E aí, nessa confusão toda, a gente esquece de uma coisa, que o abandono não é uma sentença definitiva, mas um fantasma que a gente alimenta com a nossa própria insegurança. Já reparou como, quanto mais medo você tem, menos você aparece? Como se o medo te deixasse em segundo plano, só assistindo sua vida passar, esperando que alguém não vá embora. A questão é que essa espera nunca vai acabar, se você continuar acreditando que precisa da presença do outro para se sentir inteiro. Então me diz, até quando você vai continuar refém desse filme repetido que só serve para te manter preso? Você não merece mais do que isso. Você merece ser o protagonista da sua própria história, não o coadjuvante do medo. E é justamente aí que começa o desmonte desse ciclo, quando você percebe que esse medo todo só ganha força porque você deixou. Que você tem nas mãos o controle para virar esse jogo e escolher outra trilha, mesmo que o medo grite mais alto, porque o medo do abandono só tem o poder que você permite. Agora, será que você está pronto para tirar esse poder dele? E aí, percebe como esse medo às vezes te faz agir como um malabarista de emoções, tentando equilibrar o que sente, o que pensa que vai acontecer e o que gostaria que fosse real. Você se pega numa corda bamba, tentando agradar, tentando controlar o que não dá para controlar. E no meio disso tudo, você se perde. Perde o que realmente quer,
perde a sua essência, porque começa a viver para outro, como se fosse um espelho quebrado que só reflete as inseguranças dos outros. E é nessa dança que você esquece que a única pessoa que deveria ter o direito de definir seu valor é você mesmo. Já reparou como, quando a gente está no modo sobrevivência do medo, tudo vira teste de lealdade, de amor, de atenção, e você vira um detetive procurando pistas que confirmem sua pior hipótese. Só que no fundo, você sabe que essas provas nunca vão ser 100% confiáveis. Porque são construídas na sua cabeça, no seu medo. E é aí que mora o paradoxo. Quanto mais você tenta se proteger do abandono, mais você empurra quem poderia te segurar para longe. Você vira um imã invertido, um sinal de chega mais, que na verdade afasta. Já pensou como seria se você largasse essa corda bamba e começasse a andar no chão firme da sua verdade? Só que isso assusta, né? Porque cair parece mais certo que se arriscar a andar com os pés no chão. E essa dúvida, essa hesitação, vira uma prisão invisível, onde você se prende todos os dias, mesmo sabendo que é tóxica. E nessa prisão, o silêncio pesa, porque é ele que escuta suas perguntas sem resposta e sua vontade de gritar que não aguentar mais essa solidão disfarçada de medo. Aí você tenta se convencer de que tá tudo bem, que é forte, que é independente, mas essa é a parte mais cruel do medo. Ele finge que você tá bem enquanto te desmonta por dentro. E o pior, você fica ali sozinho, tentando juntar os pedaços, sem nem saber que eles já foram quebrados por uma mão que não era a sua. Mas aqui entre nós, a questão não é consertar esses pedaços para parecer inteiro para os outros. É entender que inteiro mesmo você só vai ser quando parar de deixar o medo do abandono e escrever seu roteiro. Aí eu te pergunto de novo, até quando você vai aceitar que esse medo dite suas escolhas, suas relações, sua paz? Porque no fundo, o que você quer mesmo é ser visto, ser amado, mas sem perder quem você é no processo. E isso, meu amigo, é onde a coragem começa a gritar mais alto. Você só precisa escutar. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? É que você carrega esse medo como se fosse um segredo pesado, escondido até de si mesmo, como um peso invisível que vai te puxando para baixo devagarinho, sem alarde. Você se vê sorrindo, vivendo, mas no fundo existe essa sombra grudada no peito, pronta para explodir no momento em que menos espera. E essa contradição te deixa louco, né? Porque ninguém entende. Você mesmo não entende direito como pode estar rodeado de gente e ainda se sentir tão sozinho. Já sentiu isso? Essa solidão cheia de gente ao redor, uma ironia doída que o medo do abandono traz junto. Você se pega evitando pedir ajuda, fingindo que tá tudo sob controle, como se vulnerabilidade fosse fraqueza, quando na verdade é só um pedido de socorro disfarçado. E aí, quando alguém tenta se aproximar de verdade, você recua, fecha a porta, constrói muros que nem sabe direito como e por quê. Você vira o guardião de uma prisão que nem queria ter, mas que acha que precisa manter para se proteger de uma dor que teme sentir de novo. Mas será que proteger a si mesmo desse jeito não é a maior forma de abandono? Você não acha que no fundo tá se deixando sozinho de propósito? E essa decisão silenciosa é uma faca de dois gumes. Te afasta do outro e de você mesmo, num ciclo sem fim. Você já percebeu como isso cansa? Como o medo vira uma exaustão que suga toda a vontade de viver, de tentar de novo, de se abrir. E o pior é que essa exaustão nem sempre aparece de fora, porque você aprende a esconder muito bem. É um desgaste silencioso que ninguém vê, só você sente. E aí me diz, como seguir em frente carregando um peso desses? Será que dá para continuar fingindo que tá tudo bem enquanto esse medo corrói seu peito? E no meio dessa tempestade, ainda tem a vozinha irritante que te diz que se alguém te deixar, é porque você não merece ficar. Que essa dor é justa. Mas peraí, você aceita isso? Você aceita que seu valor dependa da permanência ou da ausência de alguém? É uma pergunta que dói, mas é a que precisa ser feita. Porque enquanto você não responder, vai continuar preso nessa armadilha que você mesmo alimenta, sem perceber. Então chega, vamos resolver isso agora, antes que o medo vire o dono da sua vida e te impeça de ser quem você nasceu para ser. E aí já reparou como, quando você tá afogado nesse medo, qualquer gesto simples vira um teste de resistência, uma mensagem que não chegou, uma resposta demorada, um olhar distraído. Tudo vira motivo para pensar que a qualquer momento vão virar as costas e sumir da sua vida. Parece que você tá numa corda bamba, andando com medo de cair. Mas o chão que te sustenta é o seu próprio medo se transformando em dúvida, e isso te desequilibra.
E nessa busca desesperada por segurança, você começa a mudar. Muda o jeito de falar, de agir, até o jeito de sentir. Tudo para tentar evitar o pior, o abandono. Mas será que essa mudança é você ou só uma máscara que você usa para tentar se encaixar num lugar que parece sempre escapar? Já se pegou se perguntando quem é você quando ninguém tá olhando? Porque, quando o medo do abandono domina, a gente às vezes esquece de ser a gente mesmo. E essa perda de identidade, mesmo que silenciosa, é uma ferida que não cicatriza fácil. É como um rio que corre por baixo da superfície, invisível, mas que arrasta tudo que encontra pela frente. E o mais cruel é que no fundo você sabe que essa busca frenética por alguém que não vai embora é só uma maneira de tentar preencher um vazio que ninguém mais pode preencher. Só você. Mas você sabe disso, né? Que ninguém chega para ser seu dono, para cuidar da sua felicidade. A responsabilidade é sua. E é aí que dói. Porque aceitar isso é abrir mão da fantasia confortável que o medo cria e entrar numa realidade que exige coragem para encarar o que sente, sem fugir. E essa coragem não aparece do nada. Ela é construída no dia a dia, naquela pequena decisão de olhar para o medo e não correr. É um processo lento, meio torto, cheio de tropeços, mas é o caminho para sair dessa prisão invisível que você mesmo construiu. E te digo, o medo do abandono pode até bater, mas não precisa vencer. A questão é, você vai continuar deixando ele mandar no seu coração ou vai pegar as rédeas da sua vida e escolher se amar, mesmo com medo? Porque no final o que importa é isso. Você e você, numa batalha diária que vale a pena. Então me diz, qual vai ser sua próxima escolha? E sabe aquela sensação de que mesmo tentando controlar tudo, o medo do abandono aparece justo quando você menos espera? Tipo, um ladrão na calada da noite? Você tá lá, tranquilo, achando que finalmente dominou a parada e de repente, bum, ele bate na porta, trazendo dúvidas que te deixam inquieto, ansioso, com o coração disparado como se fosse a última chance de evitar o desastre. E o pior é que esse medo é traiçoeiro, porque ele não avisa, não pede licença. Só chega e te coloca numa roda viva de pensamentos que giram tão rápido que te fazem perder o chão. Já percebeu como a mente vira um campo de batalha, onde a razão tenta lutar contra os fantasmas que o medo cria? Você tenta se convencer de que tá tudo bem, que aquela insegurança é só um sussurro passageiro, mas ela cresce e se torna um grito, e aí você começa a agir como se o fim estivesse mesmo chegando. E é nessa hora que você se surpreende fazendo coisas que nunca imaginou. Ligar sem motivo, enviar mensagens repetidas, buscar confirmação como se fosse um vício que não dá pra largar. Mas olha só, essa ânsia toda não é fraqueza. É só o medo do abandono mostrando sua cara real, feia, barulhenta, mas humana. Porque sim, dá pra ser humano e ter medo. Dá pra ser forte e sentir insegurança. E o que ninguém te conta é que essa mistura é o que te faz inteiro, mesmo quando parece que tá tudo desmoronando. O lance é que nesse turbilhão você precisa encontrar um ponto de apoio, uma luzinha que te lembre que por mais que o medo grite, ele não manda em você. Que você pode escolher responder diferente, respirar fundo e não deixar ele tomar o volante. É um jogo duro, eu sei, e ninguém disse que seria fácil, mas é exatamente aí que a transformação começa. Quando você decide olhar para esse medo e dizer, chega, você não vai mais me dominar. E essa decisão, por menor que pareça, é o primeiro passo para quebrar as correntes que te prendem. Agora me conta, tá disposto a dar esse passo? Ou vai continuar deixando o medo do abandono ditar o ritmo da sua vida? E o mais louco nisso tudo é que, enquanto você tá aí preso nesse ciclo de medo e insegurança, você nem percebe que tá colocando um peso absurdo nas costas de quem tá do seu lado. Parece que sem querer você vira um carregador de expectativas que ninguém pediu, esperando que a outra pessoa seja seu porto seguro, seu escudo, sua garantia de que nada vai mudar. E aí, quando a pessoa cansa dessa função de bombeiro 24 horas, o medo se confirma e a ansiedade explode. Você já sentiu esse nó na garganta, essa sensação de que está pedindo demais sem conseguir pedir direito? Porque o medo do abandono tem esse efeito corrosivo. Ele não só te aprisiona, mas envenena suas relações, te faz duvidar até do que é verdadeiro. E no meio dessa confusão toda, você esquece que amor não é contrato de serviço, não é garantia de permanência eterna. É um encontro, às vezes um encontro com despedidas, com recomeços, com dores que ninguém ensina a lidar.
E mesmo assim, você insiste em tentar controlar o impossível, como se estivesse no comando de algo que sempre vai escapar pelas suas mãos. É uma tentativa vã que cansa, que desgasta e que deixa um gosto amargo na boca. Já parou para pensar que talvez a liberdade de amar esteja justamente em aceitar o que não dá para controlar? Em soltar a mão mesmo que doa e confiar que o que for para ficar, vai ficar. E o que for para ir, tem uma razão para sair, por mais que a gente odeie essa ideia. Mas olha, não é fácil, eu sei. Ninguém disse que soltar é simples quando a gente tem medo de ficar sozinho. A solidão é um fantasma que assombra muitos. E o medo do abandono é o coração desse fantasma. Por isso a gente se apega, se prende, se tortura, tentando segurar o que não é nosso de verdade. E é aí que entra a pergunta que não quer calar. Você está disposto a viver aprisionado pelo medo ou quer, de uma vez por todas, aprender a soltar sem perder o que é seu? Porque no final a gente só pode carregar aquilo que cabe no peito. E o resto tem que aprender a voar. Então me diz, você tá pronto para deixar o medo ir embora e assumir o controle da sua vida? E aí você já reparou como o medo do abandono cria um barulho infernal dentro da gente. Como se fosse uma festa onde só toca uma música ruim, daquelas que grudam na cabeça e não sai por nada. É uma zoeira mental que não te deixa pensar direito, que distorce tudo, até os momentos bons. Você tá ali, vivendo um instante de paz, e o medo sussurra no seu ouvido que aquilo vai acabar, que é só questão de tempo até tudo desmoronar de novo. E às vezes você acredita, porque o medo é um ótimo contador de histórias, né? Ele cria narrativas onde você é o personagem que vai sofrer, que vai ser deixado de lado, que nunca vai ser o bastante. Parece até roteiro de filme ruim, mas o pior é que é a sua vida que tá passando por isso. E essa repetição de histórias tristes vira um replay que te trava, que te impede de ir além, de viver com leveza, de acreditar no que pode dar certo. Você já sentiu essa prisão? Esse loop infinito que faz seu coração bater na mesma batida do medo? Aí a gente se pergunta, será que vale a pena continuar vivendo presos nessa história que a mente criou? Será que a gente não merece um roteiro diferente, onde a gente seja protagonista de uma jornada de coragem, de recomeço, de amor próprio? A resposta é que merece, claro. Só que para isso é preciso dar um passo atrás, desligar essa música ruim que o medo coloca para tocar sem parar e sintonizar uma nova frequência. Uma frequência onde o medo existe, mas não manda no volume da sua vida. E eu sei que parece conversa de gente que já tá lá na frente, mas não é. É só o que a gente pode escolher hoje, agora, nesse exato momento, quando decide que não vai mais deixar o medo do abandono escrever o roteiro da sua história. Então bora mudar essa trilha sonora, ou você vai continuar dançando no ritmo desse medo. Pense nisso. E sabe o que é mais estranho? É que no meio desse caos todo, a gente acaba esquecendo de olhar pra dentro, de cuidar daquilo que tá ali, quietinho, esperando a gente escutar de verdade a nossa própria companhia. A gente foge tanto do medo do abandono que esquece que o maior abandono de todos é aquele que a gente faz com a gente mesmo. E aí quando você se abandona, não importa quantas pessoas estejam do seu lado, porque a sensação de vazio continua gritando mais alto. Já parou para pensar que talvez a cura não esteja em segurar ninguém, mas em segurar a sua própria mão? Em ser seu próprio abrigo quando o mundo balança? É nessa conexão com você que o medo perde força. Porque quando você se ama de verdade, quando você se respeita até nos seus piores dias, ninguém consegue te deixar tão vulnerável assim. E não é sobre perfeição. Nunca foi. É sobre aceitar que a gente é inteiro, com medo, com falhas, com tudo que vem junto, e ainda assim merece estar inteiro no mundo. Aí, meu amigo, a gente para de correr atrás do que foge e começa a caminhar na direção do que faz sentido, mesmo que às vezes doa. Porque viver com medo do abandono é como tentar segurar a areia com as mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa. E a única saída é abrir a mão, confiar no que fica e se permitir ser inteiro, do jeito que você é agora. É nessa entrega que a gente encontra a liberdade verdadeira.